Livro Natureza do Poder no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece do like nem da inscrição, tá? Hoje a gente vai conversar sobre a sétima lei do poder, que é: faça os outros trabalharem por você, mas fique sempre com o crédito. É o seguinte, a chave dessa lei do poder pode ser descrita com uma frase do Robert Greene, que é: não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Tudo aquilo que tu não manda bem ou que tu acha que exige uma energia em forma demasiada de ti, tu terceiriza, manda outro fazer. Deixa por responsabilidade dos outros essa determinada tarefa. Só que quando essa tarefa tiver sido cumprida, tu vai fazer o quê? Ficar com os créditos sobre ela pra ti. Porque quanto mais coisas tu fizer em vida que carreguem o teu nome, mais tu vai ter uma aura mística. Por exemplo, por que grandes empresários e youtubers, em vez de escreverem o próprio livro, eles têm uma ideia de um livro, vão lá e contratam um ghostwriter, que é um escritor fantasma, uma outra pessoa, no caso, vai escrever o livro desses milionários, etc., empreendedores, etc., para eles, e eles vão colocar a cara deles lá na frente do livro e vão dizer o seguinte: olha aqui o livro que eu escrevi, galera, comprem. Por quê? E às vezes tem caras assim, velho, que já escreveram aspas, né? Aspas, escreveram diversos livros. É tudo o ghostwriter que foi lá e escreveu a ideia dos mano, velho. Só que eles ficam com todo o crédito. E claro, os ghostwriters se sujeitam a isso. Na verdade, qualquer pessoa que trabalha em qualquer empresa que exija inovação se sujeita a isso. Porque se o teu chefe mandou tu construir um determinado produto, meio que o crédito vai pro teu chefe ou pra própria empresa e não vai ser tanto pra ti, só que tu vai estar sendo remunerado por isso, tá? Por isso que eu até insisto, não seja desonesto. Dê uma moeda de troca na hora de ficar com o crédito das pessoas. Pague as pessoas, cite quais foram as colaborações delas, etc. Mas claro, pega o crédito pra ti. Pega o mérito. Foi eu que toquei essa equipe pra gente desenvolver determinado aparato tecnológico, determinada invenção, etc. Ou, no caso dos caras que mandam o ghostwriter escrever o próprio livro. Fique e diga, tipo, é meu livro, eu escrevi, minhas ideias estão ali. Mesmo que não seja tua, tu vai criar uma aura de pessoa que consegue fazer múltiplas coisas. Quando na verdade quase ninguém consegue fazer muitas coisas ao longo do dia, tá? Tá meio que todo mundo terceirizando o tempo inteiro, principalmente as pessoas famosas terceirizam quase tudo que podem, tá? Agora, isso vale apenas para empreendedores ficar com os créditos das coisas? Não. Isso é até um pouco engraçado, porque o Robert Greene, ele diz que o Shakespeare pegou certos enredos, certas citações de Plutarco, porque o Shakespeare sabia que o Plutarco era um mestre em enredos, histórias, sabe? Só que assim, o próprio Robert Greene, se a gente for pegar mesmo, pegou muitas ideias do livro A Arte da Sabedoria, do Baltasar Gracian, que eu já analisei diversas vezes aqui no canal. Então, ele diz que o Shakespeare pegou coisas, enredos do Plutarco, mas ele próprio também pegou coisas do Baltasar Gracian e ele ficou com os méritos. Quando a gente cita as 48 Leis do Poder, quem é que a gente cita? O Baltasar Gracian? Claro que não, a gente vai... Pô, é o livro lá do Robert Greene, o Robert Greene é um gênio, parará, parará, né? Mas tem muita coisa, pra mim, as 48 Leis do Poder já estavam escritas nos 300 aforismos do Baltasar Gracian, ok? Aliás, isso de ficar com crédito vale para conhecimento humano também, tá? Isso é muito interessante. Tudo que tu lê e tu coloca no teu repertório mental que tu pode conversar com as pessoas sobre um determinado assunto, um determinado tema, que tu pode dissertar, falar, etc., e que vão causar a impressão de que tu é uma pessoa inteligente, como por exemplo, tu tá lá na rodinha de amigos e tu cita que o cérebro humano
ele consegue emitir emoções através do pensamento. Então, quando tu pensa de uma maneira mais objetiva, tu consegue ter uma clareza e mais racionalidade. Cara, isso foram neurocientistas que demoraram um tempão para descobrir. Isso foi baseado lá na filosofia estoica, tá? Só que quando tu diz isso pros teus amigos que não tem esse repertório, essa bagagem intelectual igual a tu, eles vão pensar, pô, eis aí um cara inteligente, ele soube me explicar que o pensamento, quando é descrito de forma mais lúcida, mais objetiva, pode causar mudanças fisiológicas em nós. E aí, só que pra ti assim, só que pra ti conseguir os méritos das pessoas te acharem inteligente, tu vai ter que ter lido bastante conhecimento. Então, meio que o conhecimento, ele vai ficar de mérito pra ti, tá? Vai ficar de crédito pra ti, porque muitas vezes tu não vai nem saber se tá ao certo de onde vem aquele teu conhecimento, ok? Então, o conhecimento, isso é uma lição bem prática. O conhecimento dos gênios tá só te esperando. Fica com crédito de ser um gênio, mesmo sem ser um gênio, por possuir o conhecimento de um gênio, lendo um gênio que ele sim fez todo o esforço de conceber uma visão, uma teoria, etc. E aí tu só precisa ler, entender, adicionar no teu discurso e ficar com os créditos de um gênio, tá? Os maiores gênios da história já morreram. Cabe a nós ler eles, passar esse conhecimento deles adiante e talvez nunca ninguém vai saber da onde a gente tirou determinado conhecimento. Vai ficar tipo, oh, nossa, como o Thiago é inteligente. Mas espera aí, o Thiago leu 300 autores diferentes e muito do que ele fala vem de um determinado cara que ele já até se esqueceu quem é, mas ele repete aquele discurso, entendeu? E o mesmo acontece com quase todo mundo que é visto como inteligente. Às vezes o cara tá falando algo que não é dele, vem lá de Sêneca, vem lá do Platão, vem lá de Aristóteles, sabe? Então, vá ler os grandes gênios da humanidade e fique com os créditos de ser um gênio sem mesmo nem ser um gênio, tá? Bom, vamos lá. É muito importante para o teu marketing pessoal que tu fique com os créditos de muitas coisas, tá? Vou te dar um exemplo. O Primo Rico do grupo Primo Rico, o Thiago Nigro, ele tem diversas operações rodando. Tem consultoria, tem cursos, tem canal no YouTube, podcast, etc. Ele tem toda uma mega estrutura para assessorar ele. Só que como é que é o marketing dele? É totalmente centrado no Primo Rico. Assim, tem uma puta equipe por trás das câmeras, os caras filmam, os caras fazem roteiro pra ele, os caras editam o vídeo dele. Mas quem é que fica com a fama? O Thiago Nigro. Então, o marketing dele é, vou deixar todo mundo trabalhar, mas eu fico com crédito. Essa é a verdadeira sabedoria. Deixa os outros gastar energia vital enquanto tu só aparece, colhe os louros da fama, é adorado e os outros ficam no esquecimento. Qualquer digital influencer depende disso. Qualquer empresa, na verdade, depende disso. Vou te dar um exemplo. Tu come arroz, sei lá, da Camil. Velho, quantos operários há na Camil? Sei lá, é uma montanha de colaboradores. Tu não sabe o nome de nenhum, mas tu sabe o nome da marca Camil e é isso que te interessa. Ter lá no pacotinho o símbolozinho da Camil, o arroz Camil e tu comer o arroz Camil. Agora, se isso já deve ter passado por mão de 300 operários. Quanto serviço há, né, para conseguir fazer o arroz chegar no mercado e depois ser vendido para ti? Então, quem fica com crédito final é a marca Camil, mas teve muito anônimo envolvido em toda a operação, ok? Bom, o Steve Jobs também usava muito essa lei do poder. Ele é conhecido como quase que o Leonardo da Vinci do século XXI, porque ele tem invenções aqui, invenções lá, etc, tá? Só que a verdade é que o Steve Jobs nem era um cara que sabia as coisas direito. Por exemplo, no Macintosh, foi o Steve Wozniak que realmente configurou a programação lá e realmente inventou o computador pessoal. Foi o Steve Wozniak, não foi o Steve Jobs. A gente sabe disso. Eu, inclusive, um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi esse aqui, ó.
I Was, uma biografia do cofundador da Apple. Mas a gente sabe que o Jobs era quase que um impostor. A mesma coisa, os feitos do Steve Jobs na Pixar foram arquitetados e planejados por um outro cara. Diversas coisas que foram atribuídas ao Steve Jobs, como o iPhone e o iPad, também foram feitas por outros caras. Mas ele sempre segurava todo mundo, não deixava que ninguém falasse sobre os projetos da empresa, né, em público, deixava todo mundo às cegas, e ele anunciava o iPhone, ele anunciava o iPad, ele anunciava o Macintosh. Então todo mundo ficava, ele é o gênio por trás desse projeto, quando na verdade os projetos nem andavam exatamente com ele supervisionando ou dando detalhes. Claro, o Steve Jobs tem algo magnífico que ele é um gênio da intuição. Isso eu não posso negar, tá? Eu já li muita coisa, eu já li pelo menos uns 10 livros sobre o Steve Jobs. Eu era uma pessoa obcecada em saber cada aspecto da vida do Steve Jobs. E eu tenho que te dizer, ele era um gênio da intuição. Ele era um gênio da retórica, velho. Tu sabia que uma apresentação do Steve Jobs era capaz de soltar ocitocina no cérebro dos espectadores? As pessoas se sentiam bem em ouvir ele. Porque ele observava a realidade e ele dizia, peraí, um produto tem que ser fácil, tem que ser intuitivo. O cliente tem que pegar isso na mão e saber mexer assim, ó. Só bater o olho, quanto mais simples, melhor. O design tem que ser simples, tem que ser algo pequenininho, quadradinho, papapá, e já era. Coisa muito robusta não funciona, não é elegante. Elegância é simplicidade, Steve Jobs dizia, né? Então, o Steve Jobs era um grande gênio da intuição também no design, nas palavras. Ele era um homem que seduziu muitas mulheres, tá? Ele era um cara charmosíssimo, perspicaz demais com as palavras. Então, era um gênio da intuição, ok? Mas não das invenções. Ele deliberadamente, literalmente, não era um gênio das invenções. Talvez até um gênio da gestão. Pô, beleza, a gente pode colocar ele nesse patamar. Mas como inventor, ele não chega aos pés de um Leonardo da Vinci, ok? Agora o meu último exemplo aqui é o Henry Ford. Ele era obcecado por a construção de um motor V8. Ele não fazia parte do projeto, assim, tipo assim, ele mesmo vai dar as ideias de como construir o motor. Ele disse o seguinte, quero que vocês peguem esta caixa aqui, produzam um motor ali dentro, com outros cilindros, parará, este parâmetro, virem-se, meus empregados, virem-se. Ele só dava as ordens e os caras passavam meses tentando fazer e não surgiam ideia, e ele insistindo, e os engenheiros dizendo, mas isso é impossível, Henry Ford, isso é impossível. Mas no final das contas deu tudo certo, porque os caras acharam um jeito de produzir o motor de acordo com os parâmetros do Henry Ford. E quem ficou com os créditos de ser o gênio do motor de determinada forma? O Henry Ford. Então, meio que todo mundo que tem invenções importantes, uma reputação importante. Aliás, essa lei do poder deve ser associada à lei do poder de defender a reputação a qualquer custo, tá? Porque é importantíssimo que, para manutenção da tua reputação, tu tenha sempre muitos méritos, tá? É a lei do poder de número 5. Defenda sua reputação a qualquer preço. Mas para isso tu tem que ter uma reputação. E para ter a reputação, tu alinha isso de pegar créditos por diversas coisas. Eu sou um bom empresário, beleza, eu contrato um ghostwriter para escrever um livro. Agora eu escrevi o meu livro. Agora eu contrato uma assessoria digital para eu ser um digital influencer além de empresário e escritor. Beleza, agora eu quero dar consultorias através de uma empresa determinada que eu vou montar um time. E aí fica o meu nome, tipo assim, o Thiago que mentora essas pessoas que vão dar assessoria. E logo mais eu já tô repleto de uma aura de o cara consegue fazer 1000 coisas, sendo que eu nem faço quase nada. Eu só fiquei com os créditos dos outros trabalhando em meu benefício.
E todo mundo que quer ter sucesso, inevitavelmente, vai ter que fazer isso, ok? Isso não é mesquinharia, porque tu vai pagar, tu não vai enganar ninguém. Tu vai pagar as pessoas para que elas ofereçam os serviços no teu nome. Tu não tá enganando, é uma troca justa. Muitas pessoas não querem ser famosos, por exemplo, isso é absolutamente normal. Agora, nós que queremos enriquecer muito, etc., temos que apelar para esse tipo de coisa, porque a nossa forma de ver os seres humanos é eles são meros recursos para nós. Como eu cito isso no livro 300 Conselhos para Ser Inabalável. Uma forma de leitura de mundo muito poderosa seria ver o mundo como os seres humanos são apenas recursos para que nós alavanquemos a nosso favor a vida, sabe? Acho que ficou claro pra ti tudo que eu quis dizer. Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo também, que é muito importante. E tu pode participar do Clube de Elite. O Clube de Elite já está com 105 membros, meus queridos. Essa nova promoção de R$ 34 mensal, ela vai ser apenas para 200 alunos. Eu já falei, agora são apenas 195 vagas sobrando, ok? Então não se descuida aí para te não perder os prazos e perder essa promoção. Depois vai subir novamente os preços, tá? Do Clube de Elite. Forte abraço, fui!